O experimento do Vietnã que mudou tudo o que sabemos sobre vício. O que essa história revela sobre o vício? No início da década de 1970, algo começou a preocupar seriamente o governo dos Estados Unidos. Centenas de milhares de jovens soldados estavam voltando da guerra, travada no Sudeste Asiático, especialmente no território do Vietnã. Mas não era apenas o trauma da guerra que assustava as autoridades. Era outra coisa. Durante o conflito, muitos soldados haviam começado a usar drogas com frequência. Entre elas, a heroína era uma das mais comuns. Pesquisas da época indicavam que uma parte significativa daqueles jovens estava usando a substância de forma regular. O medo era enorme. Médicos, políticos e especialistas imaginavam um cenário assustador. Quando esses soldados voltassem para casa, os Estados Unidos poderiam enfrentar uma verdadeira epidemia de dependência. Milhares de homens jovens, acostumados ao uso da droga, espalhados por todo o país. Parecia uma crise inevitável. Mas então algo inesperado aconteceu. Quando os soldados começaram a voltar para casa, pesquisadores passaram a acompanhar o que acontecia com eles. Eles queriam descobrir quantos continuariam usando drogas, quantos se tornariam dependentes permanentes e quantos conseguiriam parar. O resultado surpreendeu muita gente. 95% daqueles soldados simplesmente parou de usar, sem clínicas, sem grandes tratamentos, sem intervenções complexas. Eles voltaram para casa e abandonaram o hábito que parecia tão forte durante a guerra. Isso deixou os pesquisadores perplexos. Durante muito tempo acreditava-se que o vício funcionava, quase como uma prisão inevitável. Uma vez que a pessoa entrava nesse caminho, sair seria quase impossível. Mas a experiência daqueles soldados sugeria algo diferente. Talvez o vício não fosse apenas uma questão de força de vontade. Talvez existisse algo mais profundo influenciando o comportamento humano, algo que muitos ignoravam. E é aqui que essa história começa a revelar uma lição importante. Uma lição que também pode ajudar a entender por que tantas pessoas lutam contra o álcool hoje. Quando os pesquisadores analisaram com mais cuidado a experiência daqueles soldados, perceberam algo muito importante. O ambiente da guerra era completamente diferente da vida que aqueles homens tinham antes. No Vietnã havia medo constante, estresse extremo, solidão, distância da família, incerteza sobre o futuro. Para muitos deles, a droga se tornava uma forma de escapar por alguns momentos daquela realidade. Não era apenas a substância, era o contexto, era o ambiente. Quando esses soldados voltaram para casa, muita coisa mudou. Eles voltaram para perto da família, voltaram para a rotina normal. Voltaram para ambientes onde a droga simplesmente não fazia parte da vida cotidiana. E algo curioso aconteceu. O cérebro começou a se reorganizar. Aquilo que parecia uma dependência impossível de vencer perdeu grande parte da força. Essa história levou muitos pesquisadores a repensar algo fundamental. O comportamento humano não é influenciado apenas por substâncias. Ele também é profundamente influenciado pelo ambiente, pelas relações e pelo sentido que a pessoa encontra na própria vida. Isso não significa que vencer um vício seja fácil. Para muitas pessoas, a luta pode ser longa, mas essa história mostra algo importante. Mudanças reais no ambiente, na rotina e nas conexões humanas podem ter um impacto enorme na recuperação. Às vezes, aquilo que parece uma prisão permanente pode perder força quando a vida ao redor começa a mudar. Por isso, quando alguém decide abandonar o álcool ou qualquer outra dependência, não está apenas tentando parar um hábito, está reconstruindo um modo de viver, mudando ambientes, mudando rotinas, mudando relações. E pouco a pouco, o cérebro também começa a mudar. Se você gosta de entender melhor como a mente humana funciona e como as pessoas conseguem transformar suas vidas, inscreva-se no canal Palavras para o Coração. Aqui falamos sobre escolhas, dependência e esperança. Porque muitas vezes, compreender a própria mente é o primeiro passo para mudar o próprio caminho.